Agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. 2 Pedro capítulo 3, verso 14, não, verso 4 diz o quê? E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como o princípio da criação. Ó, o verso 12. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Verso 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Lembra que a gente falou nos outros vídeos da perspectiva de novos céus e nova terra? Então, 1 Tessalonicenses capítulo 3, verso 13, o que diz? E para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos, que seriam quem? Os anjos. Pode ir abaixo. Um comentário. Lembra que eu falei para você na aula passada que supostamente Jesus tinha dito que nenhum Yud, para quem não sabe, o Yud é a menor letra do alfabeto hebraico, poderia ser tirado da lei até que houvesse novos céus e nova terra, né? Então isso dá a acreditar que ele esperava que houvesse novos céus e nova terra em pouco tempo, já que os cristãos acreditam que a lei é maldita e que ela seria abolida. Então isso seria logo, muito em breve. Ele mesmo, o próprio Jesus, estava acreditando que o céu e a terra que a gente conhece hoje teria ali muito pouco tempo, logo isso seria mudado. Exatamente. Outro texto de Tessalonicenses, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22. Não, 23, desculpa. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses 2, olha só, era para acontecer com o imperador de Roma. Era para acontecer, sabe com quem, pessoal? Isso daqui com Tito, porque ele foi o responsável pela destruição do templo. Porque, segundo a perspectiva de Jesus, ele figura ali Antíoco IV Epífanes, né? Era para acontecer com Tito. O que era para acontecer? Ó? Verso 8 de 2 Tessalonicenses 2. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é a segunda eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira. Verso 10. E com todo o engano da injustiça para com os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Outro ponto. A vinda dele seria a consumação do reino. Pessoal, antes de mais nada, eu sei que o reino de Jesus ele já era existente na sua época, tá? E era para sempre, segundo a perspectiva dos escritores. Porém, o reino do Pai é o completo. Se daria em sua vinda, que é o que se torna físico. E lembra que Jesus falou na parábola do reino? O reino de Deus ele começa pequeno e vai fermentando, ou seja, já na época que ele estava vivo ali, eles já estavam praticamente no reino de Deus. E ali as palavras de Jesus entravam neles, conseguiam fazer as operações, etc. E tal. Só que, lembra que o Coríntios também fala que era o reino do Pai? Seria o quê? Isso de forma física e a terra restaurada. Essa era a perspectiva deles, tá? Só para lembrar vocês. Apocalipse 20, eu vou tratar muito bem disso, porque a gente vai falar de reino lá em Apocalipse 20. Mas vamos aqui, Mateus 26, verso 29. O que diz aqui? E digo-vos que desde agora não beberei desse fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. Ou seja, era uma coisa física. Ele está falando que ia beber e comer de novo com os discípulos dele no reino. Segundo Timóteo, capítulo 4, verso 1, diz o quê? Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Olha só, tanto na vinda, ele ia julgar quem? Os vivos e os mortos. E no reino. Porque muita gente fala, mas eles já estavam reinando, sim. Mas o reino
é de forma física, no caso futuramente, que era o futuro próximo da época. Olha o verso 8 de 2 Timóteo 4. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Ou seja, a vinda de Jesus também era a instauração do reino. Lembra de Apocalipse 20? Os que iam reinar com ele na sua vinda, que é a primeira ressurreição, viram como bate as informações? Mateus 11, verso 22. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Por que eu peguei esse texto aqui? Porque tem muita gente que fala, não, o juízo aconteceu em 70, que é a destruição de Jerusalém. Pessoal, o juízo, segundo a perspectiva dos escritores do Novo Testamento, era um juízo universal. Tá? Tiro e Sidom também iam estar lá, ou seja, iam reviver para estar no dia do juízo. Olha o que Mateus 12 diz aqui, verso 41. Os ninivitas ressurgirão no juízo, ou seja, ressurgirão, vão ressuscitar com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. Verso 42. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior que Salomão. Vocês perceberam que o juízo ali não é como os preteristas dizem, que não, foi ali, aconteceu em 70 sobre Jerusalém. Não é o juízo universal, pessoal. Hebreus capítulo 9, verso 27 e 28, o que diz? E como os homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Verso 28, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá, ou seja, vai aparecer, vai ser visto, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Aqui eu vou explicar esse aparecer sem pecado, né? Porque vai vir os engraçadinhos. Está vendo? É em forma invisível. Sem pecado, porque ele não ia vir mais com o corpo. É de forma invisível, Silvestre. Não é, pessoal. Por que sem pecado? Jesus não pecou, segundo o Novo Testamento. Mas é porque sem o corpo da corrupção. E sim um corpo glorioso. Mas visível, mas com corpo, pessoal. Aqui, o sentido de sem pecado para o escritor é sem o corpo da corrupção. Tá? 1 João 4, o que diz? Verso 17. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Judas capítulo 1, verso 6. E aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Até os anjos, pessoal, iam ser julgados. Como é que vocês vêm falar para mim que aconteceu em 70 só sobre Jerusalém? Não era essa a perspectiva deles. 1 Pedro, capítulo 4, verso 5. Os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Atos 17, 31, o que diz? Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. 1 Coríntios 6, 2, o que diz? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Olha o verso 3, o que ele vai falar. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Ou seja, ia ser julgamento até para anjos, pessoal. Esse julgamento aqui que eles esperavam era um juízo universal. Pode ir mais abaixo. Silvestre, olha só, nós já estamos com 1 hora e já estamos até chegando quase no final do estudo, né? Estamos na página 91 de 124, ou seja, mais uma aula a gente já encerra. O que você acha? Não, você que manda. Vamos só terminar essas leituras aqui. Eu queria fazer só um comentário, se você me permite. E eu quero que todo mundo veja isso, por favor, pessoal. Não estou ofendendo a ninguém. Mas dentro dessa ideia que Jesus teria voltado em 70 e o julgamento foi só para Jerusalém, cara, isso é muito antissemita. Então, o único povo que tinha algum problema ali eram os judeus que moravam ali, porque os romanos não sofreram nada, porque na destruição do templo, quem estuda a história sabe que foram mortos mais de 1 milhão de judeus
E aí vários fugiram para os países ali do Mediterrâneo, para a Europa, onde deu a origem dos Askenazim, né? Os que foram para o leste da Europa, e os Sefaradi, que foram para a região do Mediterrâneo. Então, é muito antissemita, porque o julgamento foi só para os judeus, exclusivamente para os judeus. O resto do mundo podia estar fazendo o que estivesse fazendo, naquela época era comum, muito idolatria, até sacrifício de pessoas, passou batido, Deus nem viu isso aí, só os judeus que tinham problemas. Os judeus eram realmente perversos demais, tinham que ser aniquilados. O resto do mundo estava no paraíso. Estava que nem aquele folheto de testemunho de Jeová. Os caras andando lá na floresta, com os animais, com os leões. Vamos descer aqui, ó. Vamos lá. Terminar esse texto aqui, aí se você achar... Oi? Pode falar. Não, o que você disse aí? Não, que segundo o próprio Jesus, ele só ia vir depois da destruição do templo e da cidade. No caso, seria 3 anos e meio depois. Sim, sim. Pode continuar. Sim. Esses textos acima, pessoal, deixam muito claro que a ideia preterista cristã que pregam que o juízo era apenas sobre Israel em 70 é completamente furada, com todo o respeito aos meus amigos preteristas do primeiro século. O reino na vinda. Vamos lá. Mateus 6, verso 10, né? Fala lá da oração. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, o reino tinha que ser terreno, viu, pessoal? O reino é terreno. Então não tem como também falar que se cumpriu em 70, porque a gente não vê nada na terra de diferente. Muito pelo contrário. Mateus 16, verso 27 diz o quê? Porque o Filho de Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Verso 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Olha só o que Jesus falou, que era para o primeiro século. Cara, muito bom. Não, continua. Sim, sim. Pode ir mais abaixo. Então, é isso que eu queria falar com você. Olha só, nós estamos com 1h10. Se você não vê problema, e como aqui já está um subtítulo até interessante, ó, o reino na vinda, a gente podia fazer quarta-feira o encerramento do estudo de Mateus 24. Aí uma live já fecha tudo. Ok, perfeito. Estiver tudo bem para você? Tudo ótimo. Porque, olha só, nesse estudo de hoje, nesse shiur, deu para ver muito bem as origens, aqui as bases, que tudo deixa crer que eles acreditavam que seria muito próximo, muitos não morreriam, que o julgamento não era só para Jerusalém, não era ali um antissemitismo, era para toda a humanidade. E agora o próximo subtítulo, o subtítulo perfeito, ó, o reino na vinda. E aí, quem assistiu até aqui agora, eu tenho certeza que está muito curioso e curiosa para ver a segunda parte. Eu confesso que eu adorei os estudos, mas é difícil para mim ouvir muitas coisas aqui. Mas eu vou parafrasear o Paulinho, de tudo reteis o que é bom. Tá vendo? Como diz o próprio Talmud, de todos, quem é sábio? Aquele que aprende de todos. Então, todos, seja quem for, tem algo a ensinar. Até Paulinho. Verdade. E só vai ficar mais claro, viu? Vai ficar mais complicado, que não vai ter como jogar para o futuro e nem falar que aconteceu no primeiro século, pessoal. Infelizmente, ó, se você não tiver estômago, não tiver com medo, não assistam as próximas lives. Não recomendado para pessoas religiosas, então. Vai ser muito claro que tinha que ser naquela época e vai ser muito claro que não aconteceu. Infelizmente, eu falo isso com dor no coração, viu, pessoal? Na verdade eu também, porque como que eu queria que o mal tivesse acabado, que não tivesse guerras, que não tivesse fome, que não tivesse pecado. Como eu queria, se queria, como eu não queria ver pessoas morando na rua, passando fome, mães morrendo pelos pais agressivos e etc, etc, etc. Então, que Mashiach tivesse vindo seria uma benção. Cara, então, muito obrigado. A aula de hoje foi maravilhosa. Eu confesso que de todas hoje foi a que eu mais gostei. Os textos são bem interessantes, são bem claros.
Eu achei o estudo muito bom. Muito obrigado mesmo. E agora eu já estou ansioso pela próxima parte. Eu não vou dar spoiler, não, mas a vontade que eu estou é de ler o resto aqui do PDF para ver. Mas eu vou aguardar, como todo mundo, da minha vez para quarta-feira. Muito obrigado pelo espaço. Desejo um ótimo final de domingo a todos e obrigado. Bom, eu que agradeço e agradeço em nome de todos e todas pelo seu estudo, por compartilhar ele com a gente, cara, isso é muito importante. Muito obrigado mesmo. A todos que assistiram até aqui, meu abraço, uma boa semana para todos e para todas. Relembrando que as outras aulas nessas partes estão aí no canal, é só ir na playlist ao vivo, que vocês encontrarão lá, assim como vários estudos aqui do grande professor, do Moré Silvestre, sobre Daniel, sobre Isaías, tem muito material bom aí, que tenho certeza que vocês não irão se arrepender e vão gostar muito. E quarta-feira, 7h20, 7h30, se tudo ocorrer bem, terá a parte final, né? O reino na vinda, aonde será checkmate, em Mateus 24. É isso aí, um abraço a todos, até a próxima. Laila Tove, lerei para outra.